aí galera, beleza? Hoje teremos dossiê depois de muito tempo, um dossiê daqueles. Vou pedir para compartilhar, eu nunca peço para compartilhar os vídeos, vocês sabem disso. Se eu tô pedindo, tô garantindo. Porque, pessoal, chegaram novas informações que trazem agora Sérgio Moro pro olho do furacão de tudo que tá acontecendo no Brasil. Já vou mostrar logo aqui para vocês. O Oswaldo Eustáquio, ele vem trazendo aqui informação que diz que Moro comanda informalmente o inquérito 4828, que não é o da fake news. Ele botou aqui. É esse inquérito mais novo aí, que já teve mais buscas e apreensões, que já está envolvendo os deputados, que envolve a questão dos atos antidemocráticos. E o que é que isso está acontecendo? Como é que está se dando tudo isso daí? Olha o que o Oswaldo diz. A manobra é que Disney Rossetti recebe ofício do ministro Alexandre de Moraes solicitando que Igor Romário de Paula, braço direito de Sérgio Moro, comande as investigações. Foi a PF que pediu a prorrogação da prisão da Sara. E aí, gente, nesse inquérito, tem lá, aqui é um pedaço lá do que o Oswaldo postou, ele postou, você consegue ver que a assinatura que tá lá, ó, desse novo inquérito, o Igor Romário. Só que o Igor Romário, ele também já estava no inquérito anterior. Sabe, o inquérito das fake news que já vinha rolando, o Igor Romário também estava. E aí a gente começa a ver aqui. Vamos agora começar a olhar aqui. Agora um negócio que é muito estranho. A gente vai falar do COAF. O COAF aí... Vocês devem lembrar que o Sérgio Moro ele tinha um interesse no COAF. E agora também essa equipe de procuradores vai começar a entrar. E acreditem se quiser. Quem vai também nos dar algumas informações relevantes é o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, hoje, um grande ministro da STF, vai falar algumas coisas pra gente que envolvem Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba. Mas vejam só, o Igor Romário, muitos de vocês já sabem, mas Igor Romário é um delegado da Lava Jato, era bem próximo a Sérgio Moro e também aí recebeu uma promoção aí no governo Sérgio Moro, na chefia Sérgio Moro. Ganhou aí uma posiçãozinha a mais pra cima. Quando Sérgio Moro saiu do governo, no dia que ele saiu, Alexandre de Moraes informou que a equipe do inquérito da fake news não poderia mudar. E quem que estava nesse inquérito? Nosso ilustríssimo Igor Romário de Paula. Esse mesmo delegado que agora está nesse novo inquérito. E aqui diz no final, ó. Diante da instabilidade, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegou a proferir decisão determinando que, independente de qualquer mudança, Igor Romário continue com o caso. Tá vendo? Igor Romário continua e ele assume agora um novo inquérito, pelo menos as informações que o Oswaldo nos traz. E aí, olhem só que interessante isso daqui. Sérgio Moro, logo quando ele saiu, né, ele tinha dado aquele print e mostrado para o Jornal Nacional, que era o quê? Bolsonaro havia enviado para ele uma matéria do próprio antagonista, que o antagonista classificava esse inquérito das fake news como inconstitucional, que todo mundo sabe o que está acontecendo, e Bolsonaro fala, cara, isso aqui é um motivo para troca, porque não dá, cara. E você vê, ó, nessa época, gente, já estava falando que a PF já estava na cola de 10 a 12 deputados. Exatamente 10 deputados e um senador tiveram seus sigilos quebrados. Já vem acontecendo de muito tempo, gente. E você vê a relutância de Sérgio Moro em escolher outro nome. Ele queria porque queria que fosse o Disney Rossetti. E aí ele só, na época, que 27 de maio, esse aqui foi do dia 26 de abril, não foi acho que o dia que Sérgio Moro saiu do governo. E aí ele fala, não, esse inquérito sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. E é o que ele fala depois, ó, 27 de maio. A Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia, que sejam apurados supostos crimes no Rio de Janeiro e também identificados os autores das redes de fake news e de ofensas em massa. Diante das denúncias de interferência na PF, ministro Alexandre manteve os delegados que estavam na investigação. Então vejam só, as falas de Sérgio Moro que justificam as ações do Alexandre de Moraes. E o próprio Sérgio Moro, ó, ele cria as falas que permite que Alexandre mantenha a equipe e ele depois vem para validar as ações do Alexandre, falando que tem que ser apurado, tem que ser apurado. E essa questão não deixa a PF trabalhar. Quem é a PF? Igor Romário, que é o cara que tem na frente, ligado a Sérgio Moro. E aí você vê essa matéria aqui, ó, do antagonista, 12/6. No inquérito do fim do mundo, a PF é um coadjuvante, sabe? É personagem principal, próprio antagonista. A reportagem de capa da Cruzoé desta semana mostra como a Polícia Federal participa apenas como coadjuvante nas investigações feitas no âmbito do inquérito do fim do mundo, conduzido de março do ano passado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, coadjuvante não é o personagem principal, mas é um personagem importante. Vamos lá no antagonista, vamos deixar aí de coisinha. E aí, olha só, né? Vamos falar um pouquinho do Igor Romário.
17 de janeiro de 2019, delegado da Lava Jato nomeado diretor da PF. Igor Romário coordenou a força-tarefa em Curitiba. E aí dizem que o Igor Romário coordenou, blá blá blá, e ele vai comandar as investigações de todo o país sobre casos de corrupção, de todo o país. O cargo é um dos mais importantes na hierarquia nacional da Polícia Federal, e era comandado por Elzio Vicente da Silva. Igor foi indicado pelo diretor-geral Maurício Valeixo, que também atuou na Lava Jato. Então, a equipe da Lava Jato chegou em Brasília. Olha, outra matéria aqui também. Essa aqui é meio estranha. Essa aqui já é do período da Vaza Jato. Datas de operação da Lava Jato teriam sido combinadas com Moro. E a polícia trabalhando junto com o juiz. Em uma das conversas registradas em julho de 2015, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que a gente vai falar mais tarde dele, integrante da Força Tarefa, informa Igor Romário de Paula, delegado da Polícia Federal, os dias sugeridos por Moro para prender o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva. No diálogo entre o procurador e o delegado, Moro é chamado de russo e Otton de professor. O almirante acabou sendo preso dias depois na Operação Radioatividade, que investigou corrupção estatal. Então aqui tem uns prints, aqui na época do Glenn, que é o 7 de julho de 2015, não identificado, diz: Igor, o russo sugeriu a operação do professor para a semana do dia 20. Opa, beleza, vou começar a me organizar. Então você vê que tem uma relação, os caras não se conhecem, principalmente de hoje, né? Tem um tempinho. Não, foi promovido. Olha essa aqui, essa outra matéria muito estranha. Moro teria ignorado investigação da PF sobre provas ilegais em caso do Odebrecht. Então, provas ilegais está sendo um negócio, parece que bem recorrente no Brasil, né? Como as coisas estão sendo feitas, quebra de sigilo fiscal, sabe? Tá um abuso no Brasil, tá cada dia pior, mas beleza, né? Acusados e promovidos. Os delegados Rosalvo, Igor e Márcio são o coração da PF na Lava Jato e homens de confiança de Moro, que ao assumir o Ministério da Justiça e da Segurança deu a eles cargos de relevo na esplanada. E aí fala do pessoal, né? No depoimento de Dalmei, entregue a Phantom ao delegado Junqueira, o policial dizia que coletava os áudios do grampo em Ocef quase todos os dias e os entregava a Anselmo e a quem? A delegada Érica Mialik Marena. Érica Marena. Vocês lembram desse nome, pessoal? Calma que vai fazer muito sentido em breve. Que, segundo ele, baixava os conteúdos em seus computadores, ele também afirmava ter sido pressionado pelos delegados para apagar os arquivos retirados do grampo. Então, olha aí como era o esquema. E aí, temos o depoimento de Sérgio Moro. Sérgio Moro, depois de muita coisa, foi depor, né, de todo o showzinho que ele fez. Não apresentou nenhuma prova, e ele no final que ele fala assim, não, eu tô acusando o Bolsonaro de interferir, mas nenhum dos depoimentos provou isso, mas cabe aí ao STF falar se o Bolsonaro realmente interferiu ou não interferiu. Aquela conversa você já conhece. Só que o que é engraçado, quando o Moro foi depor, quem estava lá no depoimento? Então, além de Moro, estão na sala o ex-advogado do ex-ministro, Rodrigo Rios, 3 procuradores, blá blá blá, e também estão no local 3 delegados. Primeiro, Cristiane Correia, a gente não falou dela, mas também temos quem? Igor Romário de Paula e a Érica Marena. A mesma época que a gente acabou de falar, e o Igor Romário. Interessante, né? O Igor Romário mais uma vez. O cara tá em 2 inquéritos, o cara tá na Lava Jato, o cara tá no depoimento de Moro, o cara tá em tudo. O Igor Romário está em tudo. E aí, quem é Érica Marena? Delegada escolhida por Moro para integrar sua equipe. Delegada da Polícia Federal em Sergipe, foi escolhida por Moro para integrar seu time em 2019. Conheça sua trajetória. Marena foi delegada da Operação Lava Jato desde os seus primórdios e atuou como coordenadora de investigação em Curitiba. Não vou falar muita coisa, só para mostrar aqui. Escolhida por Moro, né? Não é à toa. Então, uma pessoa que foi escolhida por Moro, estava no depoimento de Moro, é muito estranho, né? Você tá entre amigos, nada como estar entre amigos, ou pelo menos conhecidos, ou de pessoas que você tem confiança. E aí, temos a matéria que a gente sempre tem que falar, porque envolve Igor Romário, envolve Disney Rossetti e envolve Alexandre de Moraes. O conforto do Sanês, Correio Brasiliense, 9 de dezembro de 2016. Entre os policiais federais, restam hoje poucas dúvidas de que o superintendente regional de São Paulo, Disney Rossetti, vai substituir em breve Leandro Daiello Coimbra no comando geral da PF.
Então, o Disney PF, aí, aparentemente tudo diz que ele vai chegar lá na direção geral. Para quem não se lembra, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reuniu com Rossetti por quase 2 horas antes de propalar aos 4 ventos em Ribeirão Preto que haveria novidades na Lava Jato. A fala do ministro ocorreu justamente na véspera da prisão de Antônio Palocci. Depois daquela reunião, Disney Rossetti já veio 2 vezes a Brasília. Então, o Correio Brasileiro sugerindo que Disney Rossetti passava informações privilegiadas para Alexandre de Moraes, inclusive aí ligadas à Lava Jato. Na época, isso tomou uma proporção na mídia, e aí a PF veio falar que ela não avisou ministro sobre Omerta, que prendeu o Palocci. Não, a gente não falou nada. Quem foi que veio dar esses esclarecimentos, segundo o Estadão? Então, segundo o delegado da PF, Igor Romário de Paula, da Força Tarefa da Lava Jato, a corporação adotou o mesmo padrão de compartimentação e cuidado com a informação. Igor Romário, mais uma vez aparecendo, isso há anos. Igor Romário, Disney Rossetti, Alexandre de Moraes, Sérgio Moro, Lava Jato, procuradores. Olha que time, parece que esse time aí se conhece, não é de hoje, né? Esses agentes que estão acontecendo, e aí, calma que vamos coisa. Aquelas matérias que a gente sempre tem. E aí, Sérgio Moro, ele acusa Bolsonaro de interferência, inclusive porque Bolsonaro queria escolher o diretor da PF, que é uma função, é direito do presidente da República. E quem é que Sérgio Moro queria? Pelo menos é o que relata o próprio antagonista, ele queria a Rossetti. E o próprio antagonista afirma que Rossetti, o atual número 2 da PF, é ligado a Alexandre de Moraes. Uma curiosidade também, quando o inquérito da fake news foi instaurado lá por Dias Toffoli, por aí vai, quem estava como diretor-geral interino, sabe, porque Valeixo estava viajando, estava de férias, algo assim, era o Disney Rossetti. Quando Alexandre de Moraes meio que montou a equipe, quem estava na frente era o Disney Rossetti. E onde é que está a coisa estranha nisso tudo? No depoimento de Maurício Valeixo, que é essa parte aqui de cima do vídeo que diz que o ex-ministro Moro tinha como nome de preferência o delegado Fabiano Bordignon. Ou seja, Sérgio Moro, até meio que do fim do ano passado, lá no final do ano passado, ele não tinha interesse em indicar o Disney Rossetti como diretor-geral da PF. Ele tinha como interesse o Fabiano Bordignon, que era o cara que estava na frente da DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Por que Sérgio Moro resolveu remover o Fabiano e colocar o Disney Rossetti, que é um cara ligado a Alexandre de Moraes? Por que será, gente? E fica ainda muito mais estranho Sérgio Moro querer indicar o Disney Rossetti quando a Cruzoé, que é inclusive a revista que Sérgio Moro agora está escrevendo, não só Sérgio Moro, mas o Carlos Lima, outro procurador da Lava Jato, a própria Cruzoé, reportagem do jornalista Fábio Leite, apresentou a relação de intimidade entre Rossetti e Moraes. E vejam só, a relação entre Moraes e Rossetti se estreitou no período em que o magistrado foi ministro da Justiça no governo Michel Temer entre 2016 e 2017, e o delegado federal comandava a superintendência da PF São Paulo. Na gestão de Rossetti, a Lava Jato paulista praticamente não avançou, apesar das inúmeras delações envolvendo suspeitas de corrupção no governo estadual. Então, peraí. Como é que Sérgio Moro queria indicar, mudou de ideia para indicar o cara que a própria Cruzoé diz que a Lava Jato não andou? Sérgio Moro que está falando que a pauta anticorrupção não pode parar e ele queria colocar o cara que parou a Lava Jato em São Paulo? Mas isso não é muito estranho? Não é muito estranho, pessoal? Isso é que eu já falei em vários vídeos. Mas, e aí a gente vem, né? Lauro Jardim. Essa aqui também traz, mas agora vai fazer mais sentido com a coisa que vai vir depois. Uma matéria que a gente vai juntar os fatos. Em conversa recente, matéria do Lauro Jardim, com Alexandre de Moraes, Sérgio Moro ouviu do ex-ministro da Justiça e atual STF a seguinte previsão: é impossível estar a par de todas as operações que a PF fará. Diversas vezes, Moro acordará e saberá, junto com as do governo, de operações que podem prender até ministros. Que pode até prender ministros. Sérgio Moro é um ministro. E aí você tem que lembrar que o quê? Que a Operação Vaza Jato, aquela lá que teve, lá que vazou as coisas de dentro, virou inquérito e foi parar no STF. E quem é que está segurando esse inquérito?
A entrega foi determinada por Alexandre de Moraes. A Polícia Federal entregou ao ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está com um inquérito que envolve o nome de Sérgio Moro. Ele falou: Moro, a PF, você sabe, é difícil você controlar. Então, às vezes, sabe, é melhor você ter alguém, pelo menos seu diretor da PF, que seja de sua confiança. Pelo menos eu penso assim, né? Pelo menos você não vai ter tantas surpresas. Vai que algum ministro aí possa ser preso. E olha aí como as coisas fazem um pouco mais de sentido. Caio, ele traz uma matéria que eu acho que junta tudo isso daqui, ó, que diz que Moro defende destruição de mensagens. Mas espera aí, ó, para ministro, o conteúdo obtido ilegalmente não tem utilidade jurídica. Mas pera aí, Sérgio Moro. Se eu não me engano, o COAF, sabe essa questão do COAF, de Flávio Bolsonaro e por aí vai, ele não tinha sido recebido de forma prévia autorização da justiça, sabe? Para você poder olhar, pelo menos eu que de algumas matérias, o que torna talvez algo irregular, não vou dizer ilegal, mas meio estranho. Mas por que destruir apenas a Vaza Jato? Por que então o COAF tem que avançar, sabe? Por que essas coisas? Por que esses inquéritos, sabe? Fake news, por aí vai, de coisas que não estão seguindo um rito correto, que está partindo de um inquérito inconstitucional, também tem que avançar, porque provas que estão sendo obtidas de uma forma estranha estão sendo migradas entre inquéritos diferentes. Isso pode funcionar. Gente, é muito estranho isso. Sérgio Moro, por que destruir as mensagens? O que você tem a esconder? Você é um cara extremamente conhecido pela sua honestidade, o cara que prendeu, sabe? Foi responsável pela prisão do nosso ex-presidente Lula. Olha como as coisas começam a ficar muito engraçadas. Calma que a gente não para por aí. Carlos Bolsonaro, dia 17, havia dito: e pensar que o start de toda essa angústia que o Brasil está passando foi dado por Sérgio Moro. E aí, meus amigos, vamos ouvir o que o nosso ilustríssimo Gilmar Mendes tem a falar. Caio, ele selecionou alguns vídeos com as falas do ministro, eu não vou passar os dois no 19, né, daqui uns 30 segundos. Que diz, né, fala uma questão de Fachin, questão de Dallagnol e por aí vai, mas eu quero que vocês escutem umas coisas relativas a Dallagnol e o COAF. Acho que mais ou menos aqui, botado no meio do final do vídeo. Sido distribuída à eminente ministra, os procuradores não revelam nenhum pudor ao acusá-la de frouxa. Figuração de um quadro sistemático e reiterado de ofensas à legalidade e aos princípios constitucionais da ampla defesa dos investigados tornou-se incontroversa com o desvendamento de uma verdadeira máquina de provas ilícitas que era utilizada pela Lava Jato, muitas vezes de forma espúria e para enganar o Judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal. As informações reveladas dão conta de que a Força Tarefa utilizou sistematicamente contatos informais com autoridades na Suíça e em Mônaco. Olha o final. E contatos com a Receita. Veja que aqui há uma passagem que eu estou omitindo de uma conversa entre Dallagnol e Roberto Lionel, que depois veio para o COAF, em que ele pede se dava para dar uma olhada informal em dados da Receita. Em dados da Receita. Aí Gilmar Mendes fala da forma como os procuradores agem. Conversa com o pessoal da Receita que veio pro COAF, Roberto Lionel. A gente sabe daquele desgaste no passado do choro de Moro, que Moro queria porque queria. Ele queria porque queria o controle da COAF. Então vamos falar. Quem defende a demissão do chefe da COAF indicado por Moro e por quê? Olhem só a fotinha ali, né? Moro e o Lionel. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também não gostou da decisão do STF sobre o COAF. Na última segunda-feira, Moro se reuniu com Toffoli para falar sobre o assunto. Nesta segunda-feira, ele se encontrou com Paulo Guedes para tratar do COAF. Leonel chegou ao comando do órgão pelas mãos de Moro, quando o COAF estava sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça. Ele foi chefe da inteligência da Receita Federal em Curitiba por 22 anos e integrou a força-tarefa da Lava Jato. Ou seja, o cara que no passado, Dallagnol, falou: não, vamos aqui dar uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha informal, como quem não quer nada, Leonel. Olhem só, né? Era o cara que tava lá, quem colocou no COAF, o conhecido COAF, Sérgio Moro. Vamos ver aqui também, ó.
Com Bolsonaro, como Bolsonaro justifica a troca de diretor, nome e casa do COAF? Olha alguns pedaços. Já entre os procuradores, a preocupação maior é com a decisão liminar provisória do presidente do STF, Dias Toffoli, de julho deste ano. Mas peraí, por que os procuradores estão tão preocupados? Procuradores preocupados. Estranho, né? Mas beleza. Na ocasião, Toffoli suspendeu de forma provisória todos os processos judiciais que utilizavam dados, como os produzidos pelo COAF, sem autorização prévia da Justiça. Porque tem que pedir para a Justiça, né, gente? Não pode ser assim, vamos investigar porque vamos investigar. Ai, mas para Moro isso aqui não pode ser destruído. Tem que destruir as mensagens da Vaza Jato porque ele está envolvido. Pelo menos 2 procuradores relataram à BBC saber de investigações que foram paralisadas esperando uma decisão definida pelo STF. A medida provisória também significa a saída do auditor fiscal da Receita, Roberto Leonel, da presidência do órgão. Será que alguém que veio da Receita, trabalhou na Lava Jato e de repente recebe um COAF que é de monitoramento, será que isso deixa uma porção de gente com dúvidas a respeito se está havendo coordenação, um ataque coordenado a uma outra instituição? Isso pode estar por trás de boa parte dos questionamentos, disse Paulo Guedes no começo de agosto. Até Paulo Guedes, gente, tá achando meio estranho. Será que não tem o coordenado? Até Paulo Guedes. E aí, meus amiguinhos, tá ficando bom? Vamos continuar que tem mais. Gilmar Mendes, de novo. Vamos falar do Dallagnol e agora a gente vai falar de dinheiro, do dinheirinho da Fundação Dallagnol e um plano aí, que sei, né? Plano de presidente 2022, hashtag 2022. Vamos ver aqui as sábias palavras do Gilmar Mendes. E agora, quem o diz não sou eu, é Dallagnol. Quando diz que imaginava lançar 4 procuradores como candidatos ao Senado. E dizia, pobre do Álvaro, eu vou derrotá-lo. Porque só tem uma vaga e a vaga é minha. Era um sujeito tão vaidoso que dialogava com o espelho, no caso, o Telegram. Contando isso. Veja, o Partido dos Procuradores. Projeto político. E não sou eu que estou... Mas eu disse isso antes. Na apreciação do HC 143.333, impetrado por Antônio Palocci, dediquei parte do meu voto a denunciar que a corrupção já havia chegado à Procuradoria. E falei dos episódios Miller, Fernanda Tortman e tudo o mais. Em 16... Tá, falou aí, e agora só aqui, ó, mais 15 segundos. 15 segundinhos, que é pra ele falar do dinheiro. Vou botar aqui no final, peraí. E antes nós não sabíamos ainda da investigação relativa à Fundação Dallagnol, que teria um fundo de 2,2 bi. E 1,2 bi iria para o doutor Carvalhosa, para os clientes do doutor Carvalhosa. Sob que razão? Ministro Alexandre, na decisão que tomou, 2,2 bi, ainda tinha dinheirinho que aí é pra... Maria, a campanha do Carvalhosa lá dos seus amigos e por aí vai. E aí, meus amigos? E aí o Caio, ele também achou essa matéria aqui, ó. Vejam só. Modesto Carvalhosa abandona a candidatura, mas lança projeto para o país. Um dos maiores defensores das candidaturas independentes do país desistiu de se eleger presidente, mas ainda quer propagar suas ideias. É muito estranho, pessoal. Parece que começa a fazer sentido, né? Essas falas aí do Gilmar Mendes. Diz, né? O jurista, mas o Carvalhosa não pensa mais em se candidatar à presidência na eleição deste ano como candidato, mas não desistiu de apresentar seu projeto de paz à sociedade. Carvalhosa é um dos maiores defensores do fim da obrigatoriedade da filiação de partidos para que uma pessoa possa se candidatar a cargo eletivo. O tema começou a ser debatido no STF, blá blá blá.
Em meados do ano passado, quando ainda parecia certo que a divulgação dos áudios gravados pelo Joesley Batista poderiam derrubar o presidente da República, Michel Temer, o nome de Carvalhosa foi apontado como um dos possíveis indicados para assumir a presidência em uma eventual eleição indireta. Estranho, né, gente? Dallagnol falando isso daí, quer dizer, Gilmar Mendes falando de Dallagnol, dinheiro, já indicando. E você vê uma matéria dessa que fica meio estranho, né? E aí, na época, essa questão aí do Partido dos Procuradores e seu veículo oficioso, porque o Gilmar Mendes, não o Gilmar Mendes, mas a Folha de São Paulo falou isso. Demétrio Magnoli defende o inquérito policialesco de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, argumentando que é preciso expor a campanha criminosa alimentada pela Lava Jato e difundida por o antagonista. Eu não sei se é uma campanha criminosa ou não. O que eu sei é que Lava Jato e antagonista parece que é difícil falar uma frase sem que ambos estejam nela, né? É difícil falar de Lava Jato sem falar do antagonista e falar do antagonista sem falar da Lava Jato. Inclusive aí nosso exímio, Sérgio Moro, essa é até a foto da própria reportagem, é um escritor agora da revista Cruzoé, né? E aí essa aqui é a matéria que o antagonista se refere. Governo Bolsonaro é só uma escala técnica na rota do Partido dos Procuradores. Matéria de 20 de abril de 2019. E aí diz, né, que o voo suicida do STF concentrou as ações, desviando os olhares do fenômeno que motiva o inquérito. Não são meia dúzia de haters de redes sociais. Há anos, como subproduto tóxico da Lava Jato, a concorrente jacobina dos procuradores engajou-se num projeto de poder. Quer dizer que os procuradores se engajaram num projeto de poder. Janot foi protagonista circunstancial numa engrenagem que alastrou suas bases pelo Ministério Público, extravasou para setores da Polícia Federal e da Receita e se disseminou entre os militares da reserva e políticos. Hoje, o projeto de poder tem seu próprio candidato presidencial, que atende pelo nome de Sérgio Moro, e seu veículo oficioso de mídia, que é o site censurado pelo ato ilegal do STF, o antagonista. E eis aqui que eu lhe apresento, nasce um candidato pela própria revista Cruzoé. Coincidências, o Brasil é o país das coincidências. Isso aqui tem tempo, isso aqui... a primeira vez que eu falei disso daqui foi dia 6 de maio. 6 de maio. Eu acho que essa matéria é mais ou menos do dia 5 de maio, eu diria assim. 6 de maio foi a primeira vez que a gente juntou isso daqui. Olha como, depois de alguns dias, um mês e meio, volta pro nosso vídeo, sabe? Tudo se juntando. Tudo se juntando. Acho que é o blog de 4 linhas, quem não ganhou a SECOM e vem perdendo informantes desde então, tinha um plano que mais uma vez não se concretiza. Quem falou isso na época foi Carlos Bolsonaro. E aí, meus amigos, o que pensar? Sérgio Moro, procuradores, qual realmente assim é o nível de influência das ações de Sérgio Moro em tudo o que vem acontecendo? Carlos Bolsonaro diz, né? E pensar que Sérgio Moro foi o start, o começo de toda essa angústia que o Brasil vem vivendo. E aí, falei que ia falar de Carlos Lima, falei que ia falar do procurador da Lava Jato, o novo procurador que... Deixa eu ler a matéria inteira, né? Queiroz deve fazer delação premiada o mais rápido possível, diz ex-Lava Jato, matéria do antagonista. O ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que atuou na Lava Jato e é colunista da Cruzoé, disse hoje aqui à CNN que Fabrício Queiroz deve considerar uma delação premiada o mais rápido possível. Lima lembrou que, como Queiroz não é cliente de Frederic Wassef, pode haver conflito entre as defesas de Queiroz e de Flávio Bolsonaro. É perfeitamente possível, blá 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 blá. Não vejam só, né? Mais um procurador tão preocupado aí com o caso Queiroz. O caso Queiroz aí que veio do COAF, sem autorização prévia da justiça, do cara que foi indicado por Sérgio Moro, o Leonel, que depois foi afastado, e o próprio Guedes. Falava, mas Leonel, é meio estranho isso daí tudo, cara. Mas não é meio estranho. Ai, viu, meus amiguinhos? Ai. E aí,
Dallagnol, que estava há tanto tempo calado nas redes, teve que compartilhar a notícia de Fabrício Queiroz é preso e diz que o nosso lado é o da sociedade. Nosso trabalho é investigar, reunir provas, lutar pelo cumprimento da lei. Isso vale para todos. Para todos? Não, não vale para todos. Sabe por que não vale? Porque o próprio Estadão diz. O caso de Flávio, contudo, por causa da abrangência dos desdobramentos da investigação, foi o único aí adiante. O único Dallagnol. Não vale para todos, porque não dá, todos e únicos são antagônicos, sabe? Único e todos. Então, Dallagnol, vamos investigar. Já começou o COAF, não fez nada sobre o André Siciliano, do PT, o número 1. 49 milhões de dinheiro movimentado de forma assim, sei lá, suspeita, enquanto o caso Queiroz foi 1,2 milhão. Pô, cara. Não, meu amigo. Não. Pelo amor, né? Pelo amor de Deus. E aí, Sérgio Moro. O importante é que polícias, Ministério Público e Cortes da Justiça possam trabalhar de maneira independente e que todos os fatos sejam esclarecidos. Resumindo, deixa Igor Romário trabalhar. Deixa a Disney Rossetti trabalhar. Deixa o Ministério Público e o Ministério do Rio e de São Paulo, né? Estado aqui de Witzel, Estado de São Paulo, sabe? Trabalharem, sabe? Em parceria com a COAF. Inclusive o Dallagnol compartilha isso daí. Vejam só, gente. Parece que realmente essa escalada para derrubar Bolsonaro, como a própria Folha de São Paulo diz, né? O Partido dos Procuradores vê Bolsonaro só como um ponto na escala. Parece que vai começando a fazer um certo sentido, né? Começa a fazer um certo sentido. E aqui, deixa eu ver, aqui tem mais coisas que eu quero mostrar para vocês, mas eu quero mostrar para vocês um desenhozinho que é esse daqui. Pera aí, vamos nessa aqui. Aqui, esse velho desenho aqui que a gente já falou em outro momento. Pera aí. O nosso desenho, se lembra que já tem mais de semana aí que eu mostrei para vocês? O Gabinete da Lagosta. Luciano Ayan, que lá nas reportagens que ele já deu pro Diário do Centro do Mundo, ele informou que já chegou a auxiliar a frota, já mostrou inclusive que uma das apresentações que ele inclusive deu pro Diário do Centro do Mundo foi protocolada por Alexandre Frota no documento 32, se não me engano, no dia 5 de dezembro de 2019, na CPM da Fake News, e disse também que ele acha que os documentos dele também estão sendo utilizados para ajudar a senhorita Joyce Hasselman, está auxiliando na criação dela dos slides e por aí vai. O inquérito, né, aquela busca e apreensão, que foi lá no pessoal, as 29 pessoas, foi baseado no depoimento de quem? Do próprio Frota e da Joyce. Joyce Moro, pelo amor de Deus, é o biografado, não precisa falar mais nada. Alexandre de Moraes conversa com Moro, a gente já mostrou aí, que Moro queria indicar o Disney Rossetti, que é um amigo de Alexandre de Moraes, que Sérgio Moro é o amigo do Igor Romário, e é ligado que botou os panos quentes. Você lembra que botou os panos quentes naquela conversa do Alexandre de Moraes? Vê como tudo se junta, galera. Vejam como tudo se junta, né? Mas que coisa interessante isso daí. Mas vamos voltar aqui para o nosso outro aqui, que tem mais coisa ainda. Esse inquérito que começou, olha que coisa, isso aqui é interessante. Isso aqui foi no ano passado, agora esqueci a data, acho que foi em abril do ano passado. Aquele primeiro inquérito lá do STF para apurar essas coisas contra eles, né? Falas contra o STF. Isso aconteceu, gente, a primeira das vítimas foi o Paulo Chagas, General Paulo Chagas. E olha que na época, né? O mandato foi expedido diretamente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. E aí, como sempre, aquele mesmo padrão, né? Os PSs eles foram muito gentis. Foi hoje de manhã, minha filha me ligou, a Polícia Federal está aqui na porta. Eu disse, deixa entrar, levaram um laptop, foram muito gentis comigo, afirmou. Sempre o pessoal com a mesma conversa, não tá vendo. Essa conversinha, não, a polícia é gentil, a polícia é gentil, a polícia é gentil. Quantas pessoas, gente, já não estão sofrendo? Olha o que está acontecendo no Brasil. Nessa conversinha que a polícia é gentil. E aí, né? Decisão. Olha como vai se juntando. Que também já envolve até a questão do COAF também. Já envolve a família Bolsonaro. Matéria da Folha de São Paulo das últimas horas. Decisão do Supremo deve tirar foro especial de Carlos Bolsonaro, alvo de investigação criminal. Por unanimidade, os 5 ministros da turma do Supremo entenderam estar suspenso artigo da Constituição do Rio de Janeiro que estende aos vereadores do Estado a prerrogativa dos deputados estaduais de serem julgados por desembargadores e não por um juiz de primeira instância. O relator do caso no STF foi quem?
Alexandre de Moraes. E aí diz que Carlos Bolsonaro pode estar envolvido aí nessa mesma trama das rachadinhas, que Flávio também está envolvido e por aí vai. Gente, eles estão indo atrás de todo mundo da família Bolsonaro. Todo mundo, cara. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E aí, mais uma notícia aí, agora sobre o Exército, CNN. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu o papel da Corte como guardiã da Constituição e afirmou não ser mais possível dizer que as Forças Armadas são um poder moderador. Não, não é mais, já foi, hoje não é mais, não é mais. Vocês estão vendo, gente? Estão tirando todos os poderes da presidência da República, meus amigos. Todos os poderes. E aí você vê, ó, o antagonista. Quebra de sigilos também atingirá pessoas vinculadas a deputados e militantes bolsonaristas. Gente, já tá aumentando. Olha só, quebra de sigilo fiscal determinado por quem? Por Alexandre de Moraes. Vai pegar pessoas e empresas que tenham participado diretamente de transações econômicas, financeiras e patrimoniais suspeitas. Galera, os 29, que depois somou com os 21, que tem gente repetida, e que agora vai expandir para todo mundo que já fez qualquer relação. Se você recebeu um superchat, se você já recebeu um superchat de alguém, cara, amigo. Eu não sei mais o que pensar, cara. Eu não sei mais o que pensar. Na prática, a medida possibilita que a PGR, que fez esse pedido, eventualmente descubra condutas não necessariamente relacionadas a organizações e financiamento de atos antidemocráticos, que é o objetivo principal do inquérito. Então, gente, isso aqui vai espalhar por uma rede que não vai parar mais, cara. Ok, vai pra esses, é desse pessoal. Ah, pô, esse cara aqui tá meio suspeito, vamos quebrar desse cara. Aí aumenta a rede, aí esse aqui aumenta. Daqui a pouco todo mundo do Brasil que votou em Bolsonaro tá sendo investigado. E aí, a gente já chega aqui perto do fim do vídeo, o antagonista, né, que realmente parece querer ajudar a queda do governo Bolsonaro. Duas matérias do antagonista, já para vocês verem também a atuação da esquerda. O Arthur nos diz que blog do Maynard Sabino, nível Frias e Marinho, engraçado, não vejo jamais o antagonista, o anta, né, falar mal do governo Dória. Essa afirmação que pode ter havido crime e meu irmão pode ser expulso, vocês tiveram 0,1% de certeza do que estão falando. Tirem o pode de cada parágrafo, valentes. E vocês veem, ó. Weintraub pode ser expulso dos Estados Unidos e responder por improbidade. Pode. Querem criar essa narrativa. E aí você vê a atuação da esquerda. Senador pede deportação de Weintraub. Quem foi? Randolfo Rodrigues. Meu Deus do céu, cara, a gente realmente tem que reconhecer, Randolfo Rodrigues, ele não deixa nada nesse Brasil passar, sabe? Se você der um mole, parceiro, o Randolfo Rodrigues vai lhe judicializar. Se você deu mole, Randolfo Rodrigues já lhe judicializou. O cara é uma máquina de trabalho. Imaginem, gente, se tivesse senadores nesse nível do nosso lado. A gente tem que reconhecer, cara. É triste, sabe? Você olha pra base aliada de senadores e deputados, cara, você fala assim, meu Deus, é difícil, tá difícil. E pra gente chegar ao fim do vídeo, pessoal, notícia aqui pra melhorar a moral de todo mundo. Felipe Martins. Eu não canso de repetir que as cobranças, as críticas e a pressão sobre os agentes públicos é essencial e deve ser feita sempre contra quem quer que seja. Mas postagens feitas apenas para difundir reclamações, senso de potência e desânimo devem ser rechaçadas com todas as forças. Mantenham uma postura ativa de quem cobra e pressiona porque quer ações e resultados, de quem quer auxiliar o governo a se manter na direção certa. E rejeitem a postura passiva de quem quer jogar a toalha, abraçar o derrotismo e se entregar ao desespero impotente. Então, uma coisa até deixar o pessoal assustar. Falar, galera, você assusta. Não fica achando que tá as mil maravilhas, mas, sabe, trazer, colocar pânico no parque sem necessidade. Gente, foge desse pessoal. Felipe falou, o jogo não tá acabado. O jogo só termina quando o juiz apita. Então, vamos nessa. Vamos continuar apoiando e nessa nova fase da direita madura, a gente também tem que começar a aprender a criticar, cobrar dos nossos deputados. E até mudar a tela aqui já para a tela final, já falei para vocês, até aquele senador de esquerda, você joga uma conversa mole lá, fala, ó, senador, acho que essa lei aí tá meio estranha, senador. Vai que essa lei aí seja usada depois contra nós, vai que seja usada para perseguir nosso presidente Lula. Já faz um teste assim meio maluquinho.
Pressionem, gente. Usem o poder das redes sociais. Não adianta sair xingando. Xingar não resolve. Principalmente se você for xingar um cara da esquerda. Finge que você é amigo deles, faz um elogio e fala, senador, nos ajude, isso pode ser usado contra nós. Pensa aí que Bolsonaro se reeleja em 2026, sabe? Eles vão ter lá 2, 3 ministros no STF, senador. Então pode dar ruim pra gente no futuro. Então, pessoal, usem o poder que vocês têm. Coloquem pressão e façam críticas objetivas. Não saiam xingando o pessoal, sabe? Não saiam xingando de qualquer jeito, porque isso não vai adiantar. Então, fico por aqui. Forte abraço a todos, tamo juntos e valeu. E lembra de compartilhar esse vídeo. Esse em especial merece, não merece não? Então é isso aí, galera. Vejo vocês amanhã.